A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Irmãos, hoje trago uma mensagem de conforto e de paz para o seu coração, porque estou aqui a meditar na palavra de Deus, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 14, verso 27, onde a palavra de Deus diz assim: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo dá. Não se turbe nem se atemorize o vosso coração. Essa palavra é uma palavra muito forte e eu tenho refletido nela. Eu tenho observado, irmãos, que principalmente nesse tempo o qual estamos vivendo, eu tenho observado que há pessoas que estão dando a vida pelo dinheiro para encontrar paz nas coisas do mundo e não estão encontrando. Ou seja, as pessoas estão vivendo, estão sofrendo, estão sendo escravas e estão morrendo sem ter essa paz que vem do Senhor Jesus. Porque aqui você observa que ele diz: Deixo-vos a minha paz eu vos dou, mas não dou como o mundo dá. E por que ele está dizendo isso? Porque o mundo ele oferece uma certa paz para as pessoas que são do mundo. Você observa que tem pessoas que quando eles estão na dependência ali do uso da bebida alcoólica, no uso da droga, aparentemente ele está uma pessoa alegre, satisfeita. Enquanto ele está naquela dependência, ele está a mil maravilhas. Ali ele gasta o que ele tem, o que ele não tem. Ali ele comete prostituição, adultério, fornicação. Ali ele faz tudo o que o mundo está oferecendo. Mas quando chega no outro dia, que vem a ressaca, que vem o arrependimento, aí a pessoa para e muitas das vezes ele pensa até em tirar a própria vida. Porque a paz do mundo é uma paz passageira, uma paz momentânea, onde a pessoa é escrava de vícios, de prostituições, de paixões carnais. Muitas pessoas pensam que a sua paz e a sua felicidade está no dinheiro, e muitos perdem a vida numa escravidão de serviço, de trabalho, e quando adquirem o dinheiro, e com o dinheiro vem os problemas, vem as depressões, vem os problemas da própria vida em si, essa pessoa ele se vê numa situação onde ele pensa que já não vale mais a pena viver e que não era da forma que ele pensava, então ele pensa em tirar a própria vida e muitos o fazem. Muitos pensam, eu trabalhei a vida toda querendo arrumar dinheiro para me ser feliz, para me ter paz, e hoje eu perdi a minha família, ou a minha família não me ama o dinheiro que eu consegui, então minha vida não tem sentido. Porque o mundo escraviza as pessoas. A própria carne do ser humano escraviza o ser humano com concupiscências, que são desejos desenfreados da natureza da carne, onde a pessoa fica numa dependência. Você vê que tem pessoas que para eles, até mesmo terem uma vida social com os outros, eles precisam estar drogado, embriagado. E eles só encontram paz nessas coisas. Mas Cristo está dizendo aqui, não se perturbe o vosso coração. Não tenham medo. Eu vos deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou. Mas ela é diferente do mundo. Porque eu vou preparar-vos um lugar. Aqui no início do capítulo ele diz, eu vou preparar-vos um lugar. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar-vos o lugar. E quando eu tiver preparado, eu vou voltar e vou levar vocês para que onde eu estiver, vocês também venham estar comigo. Então veja que essa paz que o Senhor Jesus Cristo nos dá,
É uma paz verdadeira e pura que está acima do material, está acima das coisas do mundo. Você observa que tem pessoas que são tementes a Deus, são verdadeiros crentes em Cristo e que caem numa situação até mesmo de miséria, mas essas pessoas não se desesperam. Ou seja, mesmo na escassez de alimentos, elas permanecem em paz com Deus, porque a paz de Deus é diferente. Quando você lê aqui João 16, no verso 33, o Senhor Jesus diz: Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Ou seja, onde está a paz do crente? Está em Cristo. A paz do crente, ela não está no carro, seja o carro do ano, o carro de R$ 1 milhão, de 10 milhões, não importa o valor, não importa o bem material. A paz do crente, ela não está no mundo, ela está em Cristo. Porque no mundo tereis tribulações, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa certeza de que Cristo venceu o mundo, de que Ele nos tirou de uma condição de escravos do pecado e nos elevou à condição de filhos adotivos pela fé, essa certeza traz paz para o crente. Essa certeza de que Cristo nos chamou para sermos ricos na fé e não rico financeiramente. Se você é rico financeiramente e é um crente verdadeiro, glória a Deus por isso. Mas aquele que não é, saiba que ele é rico na fé. Glória a Deus por isso também. Ou seja, essa paz que vem de Deus, essa paz que Cristo dá, é muito simples de você entender. Paulo era um homem de Deus, ele foi fiel a Deus quando ele tinha muito e quando ele tinha pouco, quando ele era livre e quando ele estava em prisão, em cadeias, quando ele estava sofrendo açoites, naufrágios, frio, fome, nudez. Em todos esses momentos, o que sustentou ele foi a paz de Cristo, porque no mundo ele estava tendo tribulações. Mas as tribulações momentâneas não pôde abalar a fé dele, porque a paz de Deus estava no coração dele. Quando você lê Filipenses 4:7, ali a palavra de Deus diz: a paz de Deus que excede todo o entendimento, guarde o vosso coração e mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja que a paz de Deus, ela traz entendimento. Ela guarda o coração, que no coração procede a vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. Guarda o teu coração do mal, porque dele procede a vida. Então a paz de Deus, ela guarda o nosso coração, ela guarda a nossa mente em Cristo. Então, irmãos, eu vejo tantas pessoas buscarem a paz do mundo e quando chega um determinado momento na vida da pessoa que ele vê que tudo era ilusão, ele fica frustrado, ele entra num quadro de angústia e pensa que a vida já não tem mais sentido porque ele não tem esperança. Mas você observa que aqui Cristo está dizendo: não tenham medo, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim também. Eu vou preparar-vos o lugar. Então essa certeza de que Cristo foi preparar o lugar para nós e Ele vai voltar outra vez para nos buscar, isso deve ser o suficiente para que nós tenhamos forças nas tribulações, para que nós venhamos a transpor os obstáculos. Porque você observa que em Romanos, capítulo 14, verso 17, a palavra de Deus diz ali que o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja que comida e bebida são coisas de primeira necessidade, mas o reino de Deus não consiste nisto. Quando isso falta, a fé da pessoa não pode desfalecer, porque o reino de Deus consiste em justiça.
em alegria no Espírito Santo. Quantas pessoas estão com a mesa farta, mas com a casa cheia de contenda? É isso que a palavra de Deus diz em Provérbios 17:1, que é melhor um bocado de pão seco e em paz do que uma mesa farta e uma casa cheia de discórdia. Então não é a fartura que te traz paz, e nem mesmo a escassez. Não é isso que eu estou dizendo aqui, que você, para estar em paz, você tem que estar na miséria. Não é isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a paz que vem de Deus, ela te dá força para que em qualquer situação você consiga superar, você consiga dar a volta por cima, sem se desesperar, seja na miséria, seja na fartura. Seja na alegria ou na tristeza, você precisa ter a sua paz em Cristo, porque Ele venceu o mundo. E qual é o meio de nós vencermos o mundo? É pela nossa fé em Cristo. 1 João capítulo 5, ali o Espírito Santo diz através de João que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, quando temos fé em Cristo, nós temos paz porque Ele deixou para nós essa paz, que não tem nada a ver com a paz do mundo. Enquanto tem pessoas hoje que estão se matando por causa da corrupção, por causa da devassidão desse mundo, e pessoas que aparentemente você observa, eles têm o melhor que o dinheiro pode comprar, mas não tem paz. Não tem paz. Quando você vê a mídia às vezes mostrando a vida da pessoa se acabou, que ele engasgou no próprio vômito e morreu numa overdose e qualquer outra coisa aí relacionada às drogas. Então, irmãos, é necessário ter temor a Deus, porque nós que somos crentes, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Hoje multiplica-se muitas igrejas, mas nem todas elas estão mostrando a verdade. Tem muitos crentes que estão de igreja em igreja, porque não tem paz em seus corações, mas se esquecem da palavra de Deus que diz em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual tivemos acesso a essa graça e nos gloriamos na glória de Deus. Ou seja, aquele que foi justificado pela fé, ele precisa ter paz com Deus. Mas muitas pessoas depositaram a sua esperança naquilo que o pastor diz, naquilo que o padre diz, naquilo que o pregador diz. E aí, às vezes, essas pessoas que estão na liderança da igreja são pessoas corrompidas, pessoas que usam a palavra de Deus como um comércio e começam a dizer: se você não contribuir com isso, você está debaixo de maldição. Se você não fizer isso, Deus não te abençoa. E aí a pessoa que está lá como membro, ele começa a ver muitas coisas erradas, adultério, prostituição, corrupção no seio da comunidade. E a pessoa já está sendo escravizada pelo fato de ter que dar aquilo que ele não tem. E muitas das vezes essa pessoa não tem paz. Ele desfalece na fé, porque ele não está buscando a Deus, ele está buscando mestres que preguem aquilo que ele quer ouvir. E muitas das vezes, irmãos, está acontecendo isso em todos os lugares. Mas quando o crente ele entende qual é o projeto de Deus para a vida dele, ele encontra paz. Quando você lê aqui Jeremias capítulo 29, verso 11, a palavra diz assim: sim, eu conheço os desígnios que formei a vosso respeito, diz o Senhor, desígnio de paz e não de desgraça, para vos dar um futuro e uma esperança. Vós me invocareis, vireis e orarei a mim, e eu vos escutarei. Então veja que aqui a palavra está dizendo, o próprio Deus está dizendo. Vejam que eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal,
Mas muitas pessoas não estão entendendo isso. Porque Deus ele quer o melhor para o seu povo, mas cabe ao seu povo obedecê-lo. Cabe ao seu povo buscar a ele de todo o coração. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, verso 8: aproximai-vos de Deus e ele aproximará de vós. Então muitos estão virando as costas para Deus e buscando a paz do mundo e estão quebrando a cara e estão pagando um alto preço, porque o diabo ele só quer escravizar as pessoas. Então ele oferece um caminho largo, uma porta larga. Mas saiba de uma coisa, que o caminho da salvação ele é estreito. Por isso Cristo diz: no mundo tereis aflições. Então quando você vê pregadores prometendo céus e terra, saia fora, porque são falsos profetas. Saiba que Cristo está dizendo: eu vos deixo a paz, mas não como o mundo dá. Não como o mundo dá. Porque no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Então vocês precisam ter paz em mim, porque eu venci o mundo. Eu vou para o Pai, eu vou preparar-vos o lugar, e eu voltarei outra vez e vos buscarei, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. E aqui a palavra de Deus diz: sim, eu conheço os desígnios que formei a vosso respeito, desígnio de paz e não de desgraça, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, irmãos, nós somos peregrinos aqui nesta terra. A nossa pátria é a celestial. O nosso tesouro não está aqui no mundo, mas sim está com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus já dizia e diz na sua palavra: onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. Então, se você quer ter paz com Deus, se você quer a paz de Cristo, você deve juntar um tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Porque Deus, ele tem planos, desígnios de paz, de esperança e um futuro melhor para cada um de nós, para a nossa família. Agora precisamos buscá-lo, precisamos conhecê-lo, precisamos viver esse amor de Deus, essa graça e ter essa paz que nos dará essa força para que, mesmo em meio a dificuldades, tenhamos sempre a cada dia uma esperança em nossos corações que nos conduzirá à coroa de glória incorruptível, para que possamos sempre combater o bom combate e guardar a fé. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.